A consciência dos valores dos instrumentos modernos de comunicação das ideias ainda não alcançou, entre muitos cristãos, o nível desejado. Falha o comportamento crítico que deve acompanhar os esforços para a evangelização no mundo moderno. Em vez do emprego de uma censura oficial, parece-me preferível dar um lugar de destaque a uma responsável posição ativa dos indivíduos que obrigue a correção de rotas em meio às deficiências que nos envolvem. O progresso tecnológico das comunicações constitui, assim, um grave desafio pastoral para a Igreja. A maneira mais eficaz para reduzir os efeitos perniciosos é a orientação da consciência dos comunicadores e formação do senso crítico dos destinatários da comunicação. É o que inculca a Instrução Pastoral Communio et Progressio de 1971, cuja atualidade, após tantos anos, é evidente. Os comunicadores suscitam e estimulam o diálogo que já existe na sociedade. São eles que moderam o intercâmbio estabelecido no vasto mundo dos mass media. Portanto, a eles compete, e é a grandeza de sua vocação, promover os fins a que a comunicação social deve tender: o progresso humano em todos os campos e a verdadeira comunhão entre os homens. Aos usuários, a mesma instrução adverte. O público assume um papel ativo no processo de comunicação social, sempre que criticamente julgar as notícias recebidas, tendo em conta a sua fonte e contexto. Sempre que souber completar as notícias parciais com elementos colhidos noutras fontes. Sempre que, enfim, não tiver medo de manifestar claramente as suas reservas, acordo ou completo desacordo com as comunicações recebidas. A finalidade específica dos meios de comunicação social é fomentar a união dos homens e sua promoção integral. A comunhão e o progresso da convivência humana são os fins primordiais da comunicação social. Ela é uma experiência inscrita em nossa própria natureza, que se realiza no relacionamento e na comunicação com o outro. Hoje pode-se dizer, o mundo está envolvido não só por uma atmosfera, mas também por uma rede de transmissões, através da qual os homens de todos os quadrantes da Terra partilham suas informações e experiências. Em qualquer parte do planeta, basta que alguém ligue um rádio, televisão ou use a internet para captar mensagens de toda a parte. Com as recentes invenções de comunicação via satélite, torna-se cada vez mais difícil para os próprios regimes totalitários e fechados impedir a penetração de notícias e informações vindas de fora. Diante deste panorama, parece estranho que às vezes nos apeguemos a critérios estreitos para avaliar o poder comunicador de Cristo. Com isto, nos esquecemos de um dado fundamental e inegável. Apesar de todas as aberrações e desvarios, vivemos atualmente num espaço cultural marcado por valores originariamente cristãos. Enumeremos alguns que aí têm suas raízes. A dignidade do homem, independentemente de sua condição social e sua raça, de sua cultura. Os direitos da mulher e o respeito que lhe é devido, e que inclui o direito à vida, inclusive do nascituro. A promoção dos pobres, nos quais a nobreza humana é ameaçada por qualquer forma de opressão, tem aí seu alicerce. A preservação da natureza como um dom de Deus confiado à nossa criatividade e à inteligência é respaldado no Evangelho. O mesmo se diga da fraternidade, que une a todos na mesma vocação comum e da destinação universal dos bens terrenos às pessoas para a realização de seu título de remido pelo sangue do Salvador. Os princípios morais que devem presidir o comportamento humano para a garantia da felicidade própria na construção do bem-estar do próximo são todos critérios evangélicos presentes e atuantes em nosso ambiente.
Isto é tão verdade que o desrespeito a essas normas provoca sempre ressonâncias profundas e protestos de repúdio. Prova de quanto esses conceitos cristãos foram assimilados e interiorizados pela consciência mundial. Alguns historiadores, com uma visão abrangente do passado, levantaram essa indagação fundamental. O que seria hoje do mundo se há 2000 anos não tivesse sido comunicado o anúncio do grande evento, o Evangelho da nova e indestrutível esperança, que começou a brilhar numa gruta perdida nos arredores de Belém? Como explicar a inflexão dos rumos da história de um Império Romano que se precipita numa irremediável decadência de violência e corrupção? Essa mudança tem início precisamente a partir do momento em que chegaram a Roma Imperial os primeiros mensageiros da comunicação cristã. Nossa cidade do Rio de Janeiro tem particular responsabilidade nos meios de comunicação social. É aqui que, em boa parte, são preparados programas de rádio e televisão com enorme penetração nacional. Também grandes órgãos da imprensa são cariocas. Renovo o apelo no sentido de garantir aos meios de comunicação social o cumprimento de sua missão a serviço de Cristo e da humanidade.